Flávio, você é um mineiro de alma cigana, né? Um pouco, sim. Acho que sim, né? Depois que eu saí da casa dos pais e de Belo Horizonte, foi tudo ao mesmo tempo, né? Eu viajei muito mundo, vivi fora, né? Porque você nasceu, cresceu em BH. Em BH. Morou em São Paulo, depois voltou, depois foi para o Rio. Como é que foi? Fui para São Paulo, né? A convite do Sai Guarabira. Você tocou com eles, Eu falo que né? eles são meus padrinhos, né? Embora eu já tivesse uma vivência musical aqui, desde os bailes até os festivais e o Clube da Esquina, né? Tive toda essa vivência que para mim foi uma bagagem, uma escola de música, né? A cultura mineira é muito rica. E acho que eu já fui assim, meio que formado, né? Mas aí eu viajei, né, em várias coisas, né? Assim, depois desse projeto com o Sai Guarabira, quem acompanhava esse disco deles era o Grupo Terço, que já havia definido uma música minha. Que já existia, né? Já existia, ele tinha definido uma música minha no festival aqui em Belo Horizonte. O nosso reencontro, nesse reencontro eu já entrei para a banda, né? E aí fizemos uma carreira de rock progressivo, foi a fase mais pródiga do Terço, com 2 discos que fizeram muito Nessa sucesso. fase era você, Magrão, Eu, Vinícius Magrão, Cantuária... Magrão, Sérgio Heinz e Luiz Moreno. Vinícius é de uma outra formação, né? O Vinícius foi da primeira. Essa minha música que eles defenderam, o Vinícius que cantou. Mas ele saiu. E esse retorno a BH, depois assim, de quase 30 anos, né? Isso é complicado, é difícil? É como ter eu acho que eu tinha aquele projeto, né? Assim, de, mas um dia eu quero voltar para Belo Horizonte. Claro que foi uma situação assim, né? Tive uma doença que eu fiquei 1 ano para curar, uma osteomielite, que eu peguei numa infecção hospitalar, uma longa história que ficou tudo bem, mas mexeu muito comigo, né? Como eu já estava pensando em sair do Rio, naquela coisa de ficar mais perto da família e de começar a vir para cá, e falei, eu vou morar em Belo Horizonte, hoje em dia eu não preciso mais ficar aqui no Rio, embora eu adore o Rio de Janeiro. E acho que foi feliz a minha decisão. Um chamado mesmo, um ciclo que se cumpriu, assim, e eu né? estou feliz de morar aqui, morando fora da cidade, meio no campo, como eu gosto, sempre tive essa coisa de morar, né? Já no Grupo Terço eu morava num sítio perto de São Paulo. E no Rio, acabei comprando um sítio perto de Petrópolis, que eu ia muito. Eu tenho muita ligação com a natureza. E teve essa coisa de voltar para a família, para os amigos, né? Belo Horizonte está... Eu nasci ali do lado do Cine Brasil, fui criado ali em Tupi com Rio de Janeiro, bem no centro. Ontem, na inauguração do Palácio, eu até fiquei lembrando, porque passou muitas imagens de Belo Horizonte antiga. Daqueles tempos, né, do cinema. Coisa, né? Que legal, né? Assim, que a gente frequentava, né? E a gente estava falando antes de começar a entrevista que BH está vivendo um momento bom para as artes, né? A gente está vendo aí novos espaços sendo abertos, né? Isso é muito bacana também, Minas né? tem essa bagagem cultural mesmo, então quanto mais se investir nisso e der oportunidade, né, para que floresça mais. Mas aí voltando ao Rio, né? Você viveu, disse, quase 30 anos no Rio de Janeiro. O que isso trouxe para sua música? Fiquei no Terço, né, só no Terço Mas em São Paulo, né? Teve uma volta a Belo Horizonte. Quando você fundou o 14 Bis, né? Essa volta foi, na verdade, por causa do disco A Página do Relâmpago Elétrico, do Beto Guedes. Porque nessa época a gente estava meio fazendo que uma banda, que deu no 14 Bis. Mas o Beto Guedes casou naquela época com a Silvana, teve um filho, o Gabriel. E ele resolveu, não vou fazer mais essa banda, vou fazer... Então ele chegou a fazer parte do 14 Bis no início? Podemos chamar que o Beto estava no embrião do 14 Bis. Né? E o primeiro disco deles foi essa banda que gravou, né? Que é um disco que eu acho histórico, A Página do Relâmpago Elétrico, um disco lindíssimo. E logo em seguida o Milton me chamou para gravar Nascente no Clube da Esquina 2. Eu participei do Clube da Esquina 2, né, do disco. Isso foi em 77. Foi 77 para 78. E na turnê também cantava. Os convidados dessa turnê éramos eu e o Beto. Né, o Lô tinha saído, tinha o Lô também, mas o Lô acabou e pegou um outro caminho naquele momento. Me convidaram, eu cantava com o Milton Nascente, cantava Criaturas à Noite. E foi um momento muito bonito, assim, também de pegar grandes plateias. Acho que foi uma revelação minha como compositor, né? O Milton tendo gravado o Nascente. E aí o Odeon me chamou para gravar um disco solo. E eu não quis, eu falei, não, prefiro gravar uma banda que tenho aquele sonho de fazer uma banda. Esse sonho veio dos Beatles. E essa banda era o 14 Bis? Era o 14 Bis, né? Nisso eu chamei o Cláudio para entrar, meu irmão, Venturini, com guitarra, e o Magrão, o Terço tinha dado uma parada. E aí eu chamei o Magrão do Terço, e o Milton foi o produtor do primeiro disco.
Pois é, porque o terço e o 14 bis, a gente está falando de rock, né? Nos anos 70 ali o terço, o 14 bis no finalzinho dos anos 70, nos anos 80. A impressão que eu tenho é que, sobretudo o terço, dada a importância do terço nesse movimento musical brasileiro, as pessoas às vezes não dão ao terço o valor, a dimensão que ele teve na música brasileira. Na verdade, né? eu acho que não nem é o terço e nem o 14 bis. Não estou dizendo dos mineiros, que adoram né, o 14 bis e têm um respeito pelo terço. Mas eu acho que já havia vários livros falando sobre o rock brasileiro que não citaram nem o terço e nem o 14 bis. E o terço tem 2 discos antológicos, né? O terço, na época dele, foi a melhor banda do Brasil. E com um público enorme, né? Estava ali do lado dos Mutantes, vendeu 100 mil né? discos naquela época, do disco Criaturas da Noite, né? Foi disco de ouro. É porque não havia muito essa coisa da mídia. A gente deve ter feito 3 programas de televisão. Eu lembro que a gente fez um Fantástico, um programa do Nelson Mota, chamado Sábado de Som, e mais um outro. E rádio também tocava, mas não era diferente a coisa da mídia naquela época, né? Por isso que acho que há poucos registros, né? Porque os Mutantes ficaram, né? E não que eles não tenham sido geniais, né? Mas eles ficaram com essa pecha de a única banda de rock que segurou a barra do rock and roll, né? E acho que eles foram realmente a banda mais importante. Eu era super fã. Teve um show antológico, Terço e Mutantes, no Teatro Municipal de São Paulo, 4 dias lotado. E o show foi gravado e perderam a fita, para você ver como é que eram os anos 70. Muito hippies, né? Muito. E festivais, né? A gente participou de vários festivais semelhantes ao Woodstock, Festival de Iacanga, em Águas Claras. Então, Terço teve uma importância muito grande. Eu não quero mais do que a gente merece, mas não citar uma banda que foi importante. Acho que muita gente escreve livro sem ter vivido aquela época, então faz uma pesquisa ali. Porque falar de rock no Brasil... Tem que ter alguém que como conheça. Como se ele tivesse começado nos anos 80, também não deixa de ser uma ignorância, né? O rock vem lá de trás, né? De Celi Campelo, várias bandas que começaram, que deu Erasmo Carlos, Roberto Carlos, tudo isso era rock na época. Né? O Roberto hoje virou uma coisa romântica, mas era uma coisa na época da juventude. Né? Bom, aí não dá para falar de você sem falar também do Clube da Esquina, né? Qual é o grande legado, na sua opinião, que o clube deixou para a música de Minas, para a música do Brasil? Eu acho que o Clube da Esquina foi uma coisa muito importante, talvez pela visão que o Milton e os músicos que estavam em volta dele tiveram do mundo. Né? Embora tem aquele papo de que se você quiser ser universal, olhe para o seu quintal. Né? Isso. E eu acho que foi um pouco isso, porque era mais mineiro do que o Clube da Esquina não tem. Mas, ao mesmo tempo, o Milton tinha uma visão, ele gostava de jazz, ele foi radialista, mundo, né? Ele gostava de... O Milton tinha programa de rádio em Três Pontas, então ele gostava de jazz, Miles Davis, de Beatles, né? Então ele tinha uma visão muito uma coisa de que aquelas coisas... Muita gente da MPB fazia passeata contra a guitarra. Elis Regina fez passeata contra a guitarra. Ele, do Lobo... Não estou falando mal deles, não, que eu adoro, entendeu? Mas eu sempre falei com as pessoas que tinham uma visão assim. Estreita, né? Estreita naquela época. Depois ela tinha guitarrista na banda dela, daí a alguns anos. Né? Mas é engraçado, né? Então, acho que o Milton veio com uma banda que era o Som Imaginário, de músicos sensacionais. Né? E ele teve a visão de achar o Lô Borges, de falar, pô, esse menino é um talento, né? Um grande compositor, e fazer um disco como o Clube da Esquina naquela época. Eu me lembro da sensação que eu tive ao ouvir a primeira vez. Foi como ouvir um disco dos Beatles, que foram meus grandes ídolos. Foi a mesma sensação. E a impressão que a gente tem quando conversa com todas as pessoas que fizeram parte desse movimento, desse momento da música brasileira, que foi o Clube da Esquina, é que ali havia um processo coletivo muito bacana, né? Vocês compunham muito juntos, davam um pitaco na... Isso é uma coisa muito... O Milton teve essa coisa de agregar, né? De trazer, né? Trazer o Lô para fazer e criar uma coisa que se chamou Clube da Esquina, que era um clube no sentido de que ele trazia os compositores que ele gostava e que ele via algum talento. E no sentido da criação coletiva também, né? E a criação era coletiva, os arranjos eram coletivos, né? Eu não participei do Clube da Esquina 1, eu cheguei lá no estúdio, né? O Beto me levou um dia, porque a gente já tocava com o Beto aqui na época, mas do Clube da Esquina 2 eu vi isso acontecer, né? Aquele monte de gente dentro do estúdio, de repente todo mundo... Né, os músicos que estavam gravando davam ideia um para o outro, e o Milton, mas ele sempre sabendo o que ele queria também, né? Porque isso é uma coisa importante para a música. Hoje em dia a gente vê todo mundo compondo por e-mail, que pode ser uma coisa muito bacana também, mas me parece que não existe mais. Mas não é tão bom, né? Eu também acho que fazer junto... Né? Hoje em dia eu estou fazendo, inclusive, letras junto com os meus parceiros, né? Principalmente com o Murilo, que é mais perto, está aqui, né? E tudo.
E é muito bom compor junto. E aí, a gente fala muito da harmonia da música mineira, todos os músicos que não estão em Minas, ao se referir à música mineira, os críticos, né, reforçam essa tese de que o grande diferencial é a harmonia. A Jane Duboc que esteve aqui, ela explicou isso muito bem. A Jane, que é paraense, né, mas que tem uma história muito especial querida, com ela, gravou um disco só com composições suas, ela falou inclusive da importância como compositores sua e do Toninho Horta na trajetória dela. Que ela adora. E aí ela explicava que a harmonia mineira tinha a ver com a paisagem mineira e com o jeito de ser do mineiro. Você acha que tem algum paralelo aí? Tem um mestre que eu tive, que é o Walter Smetak, né, um suíço, baiano, né, que dava aula nos festivais de Ouro Preto, de uma música muito contemporânea. Ele foi o precursor do Acti, né, porque ele criava os instrumentos, o Marco Antônio com certeza pegou um pouco da tecnologia com ele, e ele falava, né, ele falava inclusive no sentido de crítica, assim, brincando, né, que o mineiro tinha que ficar um pouco na planície para equilibrar a música, porque a nossa música era muito intrincada de harmonia. Acidentada, né? Acidentada por causa das montanhas e vales que a gente tem aqui. Tem sentido, né? E com o temperamento do mineiro. Uma coisa barroca também. mesmo, né? Porque você é um mineiro que morou, te pergunto isso porque eu acho que você tem uma trajetória especial, assim, né? Porque você morou em São Paulo, né? Enfim, um tempo, depois muitos anos no Rio. E eu sei que você adora a Bahia, sua música tem uma pegada ótima na Bahia, né? O Brasil tem essa coisa continental, né? E a gente acaba assimilando um pouco disso tudo, né? Eu converso hoje com o cantor e compositor Flávio Venturini. No próximo bloco, a gente fala do show que ele faz na próxima quinta-feira, dia 11 de agosto, no Grande Teatro do Palácio das Artes, que já apresenta algumas canções do seu novo disco e que ele antecipa aqui pra gente. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em 1 minuto.